Olá, no ar mais um capítulo dessa história chamada Conexão Famílias Atípicas. Em primeiro lugar, eu vou fazer a minha autodescrição. Sou Milva Campos, tenho 1,72 m, tenho os cabelos castanhos escuros com luzes. Estou vestindo uma calça, uma pantalona mostarda, com uma camiseta preta e um casaco off-white. Off-white é um branco que ficou um pouquinho mais escurecido, sei lá, mais ou menos isso. Hoje nós vamos ganhar um presente. Estamos ganhando, né? A Conexão está dando essa possibilidade. Nós vamos entrevistar um geneticista. E é um geneticista de peso. Eu vou primeiro pedir para você fazer sua autodescrição e depois eu o apresento e a gente começa o nosso bate-papo. Pode ser? Perfeito. Eu só, Milva, que gostaria de dizer inicialmente a minha satisfação de estar aqui. É um prazer muito grande e eu gosto muito de participar de atividades que envolvem a iniciativa da família. E famílias atípicas é exatamente esse contexto. Eu não vou fazer a minha apresentação igual a da Milva, porque A autodescrição. você já percebe, mas eu sou pediatra, eu tenho especialização em pediatria e tenho especialização em genética. Então, eu sou Eu vou pediatra e interromper o geneticista. senhor. O senhor tem que fazer primeiro a sua autodescrição para que as pessoas saibam como é que o senhor está vestindo, Ah, se porque o não senhor é usa visual. óculos. Não é visual, mas tem pessoas que não veem, né? Tá, Então a gente faz a nossa tá bom. autodescrição. Então, a minha descrição, eu tenho 1,65 m de altura, sou baixinho, tenho 69 quilos, eu sou moreno, pardo, tenho o cabelo castanho escuro e a barba grisalha. Eu uso cavanhaque e Está com terno muito estou, elegante. estou vestindo uma camisa escura com um blazer e uma calça cinza. Ok? Bom, agora eu vou apresentá-lo. Dr. Isaías Soares de Paiva, Genética e Pediatria. Ele, olha o mini currículo, ele simplificou. Mestrado e doutorado em Genética na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, professor adjunto de Genética da Universidade do Grande Rio, Unigran Rio, professor adjunto de Pediatria e Genética da Fundação Educacional Serra dos Órgãos, Unifeso, presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, SOPERJ, consultor em genética do Instituto Medicina Nuclear e Endocrinologia e MNE, Hospitais Beda, Laboratório XY de Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. Viveu para estudar o doutor. Doutor, para Obrigado. a gente começar a entender que aqui somos todos leigos, o senhor aqui é a sumidade. O que faz um geneticista, para que as pessoas Certo. entendam? Certo, Milva. A genética é uma especialidade nova. Ela surgiu mais ou menos da década de 80 e com o avanço do conhecimento na ciência em geral, a medicina passou a ter uma importância, a genética passou a ter uma importância fundamental na assistência de saúde em geral. Então, todas as doenças, se a gente pensar absolutamente todas as doenças, elas são ou 100% genética ou têm um componente genético muito forte. Então, na atualidade, qualquer especialista, cardiologista, pneumologista, gastro, eles precisam saber a base da genética, porque a profissão deles hoje vai ser esse conhecimento vai ser muito importante para ele ser um bom profissional. O geneticista trata do diagnóstico, ele se ocupa de fazer o diagnóstico, de fazer o acompanhamento, fazer a rotina de seguimento e o aconselhamento genético de pessoas com uma doença genética. Agora, lembrar que para a genética todas as doenças têm um componente genético e isso interessa ao geneticista. Basicamente, a gente divide a genética em clínica e médica. A genética clínica, clínico quer dizer ao lado do doente.
se ocupa exatamente do diagnóstico, do tratamento, do acompanhamento e do aconselhamento genético das doenças genéticas. Então as doenças genéticas, todas elas vêm um pouquinho com a gente, para a gente simplificar. E tem as multifuncionais, que o senhor falou, Fatoriais. multifatoriais, perdão, multifuncionais foi ótimo, multifatoriais, que São são, sinônimos. vêm por vários fatores. Quais são esses fatores que podem trazer essas doenças aí para a Certo. gente? Então, as doenças, em geral, em medicina, se dividem em dois grandes grupos: as doenças genéticas e as multifatoriais. A doença genética, a pessoa nasce com uma alteração genética, que pode ser uma alteração nos cromossomos, a gente chama doença genética cromossômica, ou pode ser uma Uhum. alteração no gene, a gente chama doença genética gênica. É, que corresponde a mais ou menos 30% de todas as doenças. O restante das doenças são chamadas multifatoriais, que é uma combinação, uma interação entre fatores ambientais e a sua carga genética e os genes. Então, um exemplo de doença 100% genética, síndrome de Down, a pessoa tem todas essas características porque ele tem um cromossomo a mais. A fibrose cística, ele tem uma mutação em um gene que leva a todos os sintomas que ele apresenta. Enquanto que as doenças multifatoriais, eu tenho fatores ambientais mais os genes que a gente chama genes de predisposição. Então, por exemplo, se eu tenho um gene de predisposição para diabetes e eu tenho uma dieta com muita gordura, muito açúcar, eu vou ter uma maior probabilidade de desenvolver o diabetes. Então, exemplo de doenças multifatoriais: o diabetes, o infarto, as doenças autoimunes Câncer. e câncer. Algumas doenças, elas podem ter puramente genético e uma parte multifatorial. Por exemplo, o câncer, cerca de 10% é hereditário. É um câncer que você já nasce com uma mutação que predispõe a esse câncer. E o restante, cerca de 80, 90%, é ambiental. Por exemplo, o câncer de pulmão, a pessoa fuma, pode ter risco de ter o câncer. Então, quando eu tenho um fator ambiental que interfere nesta doença, a gente chama de multifatorial. Ah, muito legal. E aí, o senhor me deu uma sinalização aqui sobre os 3 pilares da pessoa com deficiência, né. Aí o senhor citou malformações congênitas. Pode falar o senhor quais são esses 3 pilares, por favor? Certo. Então, Milva, a genética sempre foi relegada, foi sempre a prioridade eram as outras especialidades. E aí as pessoas com doenças genéticas não tinham assistência, não tinham uma estrutura. Então, em 2014, o governo criou o Plano de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência. Uhum. E esse plano foi em 2014, que a gente chama Plano Plano Integral de Assistência à Pessoa com Deficiência. Esse plano, ele foi estruturado, em 2 eixos fundamentais. No eixo um, eu tenho as doenças genéticas, Uhum. que são as doenças, aí eu tenho a deficiência intelectual, as malformações congênitas e os erros inatos do metabolismo. No eixo 2 são as doenças multifatoriais. Por isso é importante essa divisão entre doença Uhum. genética e multifatorial ou ambiental. Então, o eixo das doenças multifatoriais, eu tenho as doenças autoimunes, alguns tipos de cânceres e algumas doenças infecto-contagiosas que são mais raras. Então, o plano de assistência integral à pessoa com deficiência, eu acho que todo mundo que é um PCD precisa conhecer este plano, porque o governo diz que você tem toda a assistência. O plano, ele é estruturado em atenção básica de saúde, que a gente chama as APS. Aí eu Uhum. vou ter os serviços de especialização e os serviços de referência. A APS, o paciente já deve ter uma abordagem, então foi feito um treinamento. O Ministério fez uma cartilha para os médicos que atuam na ação básica identificarem um paciente com uma doença genética, fazer o aconselhamento genético e encaminhar para um serviço
de referência a um serviço de especialização que vai fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, o acompanhamento e o aconselhamento genético. Só que aí você procura saber quais os serviços de referência, por exemplo, no Rio de Janeiro, quais os serviços de especialidades em genética no Rio de Janeiro. Então, são poucos serviços e não atende toda a demanda. É isso que eu ia lhe perguntar. Fora que o senhor falou também da questão da odisseia pelo próprio diagnóstico, né? Certo? Mas por Então, quê? É uma falta de conhecimento? Ou é porque é uma coisa que agora que as pessoas estão observando? O que o isso. senhor acha que gera Eu isso? acho que tudo isso junto, Milva. Sim, Eu acho que é tudo junto. O que acontece? O curso de medicina, em 1920, durava 6 anos. sim. O conhecimento aumentou em quantidade exponencial. E hoje o curso também tem duração de 6 anos. É impossível para o aluno dominar e compreender todo este conteúdo, todo o conhecimento da medicina atual. Então, os cursos atualmente priorizam as doenças mais frequentes e de assistência básica. Então, eu digo muito que o aluno, hoje, o médico, é como se ele estivesse sendo formado para atuar num posto de saúde. Então, o conhecimento, Viroses, isso, pneumonia, asma, asma. diabetes, hipertensão, infarto, que são doenças multifatoriais. A genética, ela é pouco ensinada. Então, o que, que acontece? Com o diagnóstico, a gente vai aumentando o número de pessoas com essas doenças e se exige que tenha uma estrutura para diagnosticar, acompanhar, tratar e fazer o aconselhamento genético. Então, por exemplo, em 2016, eu participei de um grupo designado pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, que elaborou as diretrizes para o ensino da genética nos cursos de medicina do Brasil. Essas diretrizes foram encaminhadas para o Ministério da Educação e até hoje as faculdades não seguem, porque não é obrigatório. Então, com o plano de assistência integral à pessoa com deficiência, o médico foram adicionadas algumas atribuições Sim. para o médico da assistência básica. E daí a gente fez essas diretrizes pensando nisso, não para um geneticista, mas para um médico, que é cardiologista, pneumo, infecto, qualquer especialidade, para ele ter um conhecimento básico, para ele ser um bom profissional na sua Para ele especialidade. conseguir identificar e diagnosticar essas doenças Isso, que são raras ou, né, que isso, caracterizam deficiências como um todo. E exatamente, existe viu? interesse, assim, o senhor percebe que as pessoas, os alunos têm interesse pela genética? Ou tem poucos geneticistas e a gente vai ter menos ainda? O que o senhor acha? Que o senhor tem que ser um fomentador disso? Certo. Olha, Milva, eu ensino há alguns anos, que eu não vou dizer quantos, em faculdades aqui no Rio, Sim. e eu tento estimular o aluno para ele fazer genética. Então, para você ter uma ideia, em 2015, o Brasil tinha 241 geneticistas, quando precisava de 1.500. Em 2024, temos pouco mais de 400. É verdade Nossa. que, por exemplo, no Rio de Janeiro aumentou as vagas para a residência médica, então a gente tem dois serviços que têm residência médica, formando 2 geneticistas por ano em cada um, dá 4 por ano. Então, ainda é insuficiente lembrar que a necessidade seria em torno de 1.500 geneticistas para atender a demanda. O que acontece hoje? A gente tem poucos serviços e os Uhum. serviços não têm a capacidade de atender a essa demanda. Então, eu brinco com assim, algum pediatra encaminha um paciente, eu digo, esse aqui vai ser agendado para 2050, porque há uma dificuldade muito grande. Então, eu atendo em ambulatórios do SUS, e é uma procura muito grande e eu não consigo. Às vezes eu Dá saio muito conta, né? tarde de lá, atendendo extras ou casos mais urgentes, mas eu sozinho não consigo dar conta.
Porque se essas pessoas elas não têm pessoas que identifiquem, que possam laudá-las com precisão, essas pessoas não vão ter acesso a todos esses direitos que são garantidos, né? Por todo esse plano que o senhor citou aí. Então, esse é o maior problema. Como é que o senhor vê a angústia dessas famílias, doutor? O senhor deve É, acompanhar muitas. muito. Olha, Milva, eu digo que eu sofro junto. Porque Sim. você vê uma pessoa, às vezes, com condições socioeconômicas difíceis, né? Com uma doença complexa que vai mudar totalmente a vida daquela família e que precisa de uma estrutura para tratar, para acompanhar, para monitorizar e Uhum. não tem. Então eu vejo assim, para mim, uma das primeiras angústias da família, falta apoio. Aonde eles vão, pelo menos é a minha experiência no consultório, eu solicito, encaminho e eles voltam. Olha, fui, estou aguardando vaga, fui, disseram que não tem vaga, então assim, eu acho que eles recebem muito não. Quando é uma família que com uma doença rara, uma pessoa com deficiência, precisa primeiro de acolhimento, precisa de ter uma estrutura que faça o diagnóstico correto, com disponibilidades de exames genéticos que são caros e que, pelo plano de assistência integral, o governo deve cobrir. Eu solicito esses exames e não paga. Vão para a via judicial e é uma demora muito grande e, às Uma vezes, via sacra, né, uma via doutor? sacra. Então, eu falo muito assim, que a pessoa com uma deficiência, com uma doença rara, a dificuldade dele ter assistência, diagnóstico, tratamento é muito ruim. Então, se tem estimativas que pessoas com algumas doenças genéticas levam 10 anos Meu para Deus. fechar o diagnóstico, indo a vários especialistas e como conhecimento geral dos médicos não atende a esse diagnóstico, não tem um nível de conhecimento, então o paciente fica recebendo outros diagnósticos. Quando consegue uma consulta na genética, a gente faz o diagnóstico, às vezes, rapidamente. Então, eu recebo pacientes 6 anos, 7 anos, 9 anos que estão investigando uma condição. E já na primeira consulta, a gente fecha o diagnóstico e Nossa. inicia o tratamento. O problema é que, em algumas situações, o tratamento precoce interfere Na totalmente no evolução, prognóstico e na sim. evolução. Então, se eu diagnosticasse oportunamente, cedo, instituísse o tratamento adequado, o paciente teria uma outra qualidade de vida e um outro prognóstico. O que acontece? A gente recebe crianças já muito Debilitadas, sequeladas, muito sequeladas. afetadas, e que o tratamento não consegue reverter. Então, é uma coisa que a gente tem vontade de chorar Não, desta imagino. situação. Porque vocês têm a ferramenta, né? E não tem como aplicar isso. Tem o conhecimento, pode ajudar, mas não pode. Agora, doutor, na mesma proporção que surgem as deficiências, por exemplo, já falou deficiência intelectual, DI, né? 50%, física, 20%, auditivo, 15% da população, é isso? Isso, então, Visual, 5% e outros 10%. Mas e as doenças raras? Porque isso é uma coisa que vem. Só acha que vem no mesmo crescente, por exemplo, que o TEA, as doenças raras, ou não? não. Então, são coisas diferentes, Bilba. Uma pessoa, o tipo de deficiência, PCD, pessoa com deficiência. Isso. Quais são os tipos de deficiência? Eu teria 5 tipos. Deficiência intelectual é da parte da inteligência. A deficiência física, Ok. que é 20%, a deficiência auditiva, 15%, a deficiência visual, 5% e outras. Outras englobam aqui uma gama muito variada. Então, qualquer pessoa que tem uma condição que interfira na sua capacidade de mental, sua capacidade física, elaborativa, laborativa, é uma pessoa com PCD. E aí, nesses 10%, eu tenho uma gama muito grande de doenças. Doença rara é outra coisa. É isso que eu quero saber, assim, como é Doença que é a rara, então, diferença a e... incidência ela é igual desde muito tempo para cá. É mesmo? Desde que começou a se medir, a mensurar, essa incidência não deve variar, porque a maioria não tem muita variação de acordo com a geografia, nem com o nível socioeconômico. Por exemplo, a incidência de síndrome de Down, ela é igual no mundo. Ela é igual da Suíça, é igual de um país africano, da América do Sul, da América do Norte. Não há diferenças.
nem de raça. Agora, as doenças raras, elas são definidas de acordo com a sua prevalência. Então, o conceito é 65 pessoas em 100 mil habitantes. Então, em 100 mil habitantes, se eu tiver 65 pessoas com essa doença, é uma doença rara. Isso vai dar, se você pode fazer continhas aí, 65 em 100 mil, dá 0,6 em 10 mil, dá em 10 mil, 1,3, em 2 mil daria, não, 0,6 em 1000, 1,3 em 2000. Por exemplo, a síndrome de Down, ela não é rara, porque a prevalência dela é 1 para 800. Então, ela não chega a ser considerada rara. Então, rara é de acordo com a prevalência. E a questão do diagnóstico feito oportunamente, essa incidência é igual. O que acontece no Brasil? A incidência parece ser menor. Não é verdadeiro, porque há casos que não são diagnosticados. Eu achava que havia uma diferença entre as pessoas que têm deficiências, entre os PCDs e as pessoas portadoras de doenças raras. O que eu achava? Assim, que, por a gente ver muito na internet, por exemplo, algumas doenças que são inusitadas, né? Pelo menos para mim, porque não, pessoas que perdem pele, pessoas que nascem com algumas malformações e têm problemas. Isso é que eu achava que era uma doença rara. É isso? Eu tô certa? Você está certa, mas é um pouco mais além disso, É um Milva. pouco Então, a mais. doença rara assim, se você considerar doenças raras, existe mais ou menos 8 mil tipos de doenças raras. 8 mil. Nossa. No Brasil, se calcula 13 milhões de pessoas com alguma doença rara. Agora, então, a maioria dessas doenças, 80%, são de origem genética. Tá. Então, vamos ver se a gente diferencia. Uma pessoa com PCD pode ter uma doença multifatorial ou uma doença genética. Sim. A maioria das doenças de uma pessoa com PCD é de origem genética. Então, a maioria das pessoas com PCD pode ter uma doença rara. Mas, por exemplo, uma pessoa com PCD que tem uma doença autoimune, não é doença rara. Então, assim, é importante diferenciar. Doença rara é definida de acordo com a sua prevalência. Sim. Quantos Enquanto tem né, isso, no mundo a aí? incidência. Sim. Se eu tiver menor do que 65 em 100 mil, isso é raro, Entendi. certo? Não, maior do que 65 em 100 mil, isso é raro. Menor do que... Não é raro. Que não é o caso, então, dos deficientes visuais, não é o caso Depende da causa. Por da exemplo, uma causa. pessoa tem deficiência visual. Ele pode ter uma doença genética, por exemplo, uma retinose pigmentar, Entendi. que é familiar. Ele vai ter, ou ele pode ter tido um acidente que sofreu um traumatismo ocular e pode Entendi. ficar com É bastante Então, complexo, amplo. né, Então, assim, doutor? são coisas diferentes. PCD é uma coisa, doença rara é outra. Tá. A maioria das pessoas que tem PCD tem o PCD devido a uma doença rara. Ah, então agora ficou bem claro. A maioria das pessoas que PCDs, né, tem uma doença rara por trás dessa história toda. Mas eu posso ter pessoas com PCD que não têm doença rara. Tá. Agora, eu vou falar do transtorno do espectro autista porque é uma coisa que é quase que alarmante a quantidade de casos que a cada dia aumentam. O senhor me disse uma coisa que eu fiquei assim pensando, né? O senhor disse, Milva, em 2030 nós teremos... quando eu falo de alarmante, não é no sentido de ser ruim ou só bom, é porque o mundo precisa se preparar. E isso é que eu acho que é o alarme. Vamos perceber, né? Vamos entender que essas pessoas estão aí e que vão estar a cada dia mais. Eu disse que em 2030, a cada 2 pessoas que nascerem, uma será autista. E aí eu pergunto, o TA, o que causa? Aí isso diz, 20% genético, 30% genético e o resto são fatores ambientais. E aí, quais fatores poderiam ser esses, doutor? Certo. Olha só, Milva, eu ando muito preocupado com isso, porque atualmente a gente vive uma pandemia de TEA. Sim. TEA significa transtorno do espectro autista, que é definido como deficiência em 3 áreas da vida adaptativa. Comunicação, o paciente não se comunica adequadamente, socialização,
paciente não interage, não faz amizade, e comportamental, ou comportamento estereotipado, ou repetitivo, ou um comportamento limitante. Então, o diagnóstico dizer que uma criança tem TEA, ele é clínico, eu não preciso de exame complementar para dizer que tem TEA. Só quando eu digo que tem TEA, a questão é qual é a causa deste TEA. Então, eu vou falar TEA, todo mundo já sabe que vai ser transtorno do espectro autista. Sim. Então, as causas, então, os pacientes vão para mim avaliar. Toda criança com TEA, olha essa frase, pessoal. Toda criança com TEA deve ser avaliado por um geneticista. Ele geralmente começa no pediatra, vai no neuropediatra e vai para o geneticista. Então, essa é a via normal. Então, toda criança, sem exceção, que tenha diagnóstico de TEA, que é clínico, ele deve ser avaliado por um geneticista. Qual é o objetivo da consulta no geneticista ou no neuropediatra? Identificar a causa do TEA. E o TEA ele é regulamentado pela DSM-5, que é o Manual de Estatística de Doenças Mentais da Academia da Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos. Ele normatiza todas essas definições e conceitos. Se, por exemplo, o pediatra tem uma criança, ele tem dúvida, tem um formulário que chama M-Chart, C-H-A-R-T. Você pode dar isso para a mãe, ela preenche, ela vai. Seu filho faz isso e tem uma pontuação. Se você tem dúvida que ele tem TEA, o pediatra pode usar este formulário, essa ferramenta para ele dizer que tem TEA. Fechou em TEA, vai para o neuropediatra e o geneticista. O geneticista vai avaliar, fazer uma anamnese completa, desenhar o heredograma, que seria a árvore genealógica, que vocês chamam, fazer o exame físico, fazer o exame morfológico e depois processar e sistematizar todos esses dados e ver se você chegou a um diagnóstico. Na maioria das vezes, a gente não chega na primeira consulta. Eu tenho que fazer exames complementares, que são exames caros e que o governo diz que os planos de assistência falam que cobre, que tem cobertura do governo, só que na prática a gente não observa isso. É importante considerar que 30% dos casos de TEA é genético. Quer dizer, o paciente nasceu com uma alteração ou no cromossomo ou no gene que causa o TEA. Então, ele tem o TEA desde que ele nasceu. Então, é aquele bebê que não olha no olho. O contato ocular é um sintoma que eu acho fundamental e que ele está presente desde os primeiros meses de vida. O ser humano é o mais sociável dos animais. Então, você tenta interagir, olha para um recém-nascido, ele já fica olhando para você, que a gente chama fixa o olhar, ou faz contato ocular, certo? E então é isso. A gente vive. A incidência, que é outra problemática. Em 2000, eu tinha um caso de TEA para 150. Hoje, em 2023, eu tenho, em 2023, 1 para 36. É muito grande, pessoal. Na década de 80, praticamente, a gente não via até. E os médicos sabiam reconhecer. E você falou que hoje pode ser que esteja 1 a cada 20. Eu acho que hoje, na minha opinião, porque na maioria das consultas hoje, eu atendo 20 crianças, eu brinco, 21 eram TEA. Porque no final eu também fiquei com TEA. Brincadeira. Agora, elas vêm... Porque eu vejo muito pessoal dizer que, não, meu filho tá no transtorno do espectro autista, mas ele tem TDAH e tem uma... Então, são algumas... Parece que elas vêm atreladas. Isso tem algum fundamento ou é apenas uma impressão minha? Não, olha só. São coisas diferentes. TEA... eu posso... Então, TEA, deficiência intelectual, TDAH, TOD e outros distúrbios comportamentais ou neurocomportamentais. São diferentes. O TEA a gente já definiu. A deficiência intelectual é definida como QI menor do que 70 em uma criança maior de 5 anos de idade e que tenha pelo menos um déficit na vida adaptativa, que são 9 áreas. Então, eu também não preciso de exame complementar para dizer se uma criança ou uma pessoa qualquer
tenha deficiência intelectual. O QI normal da população é importante, é acima de 85. De 85 para cima é normal. Abaixo de 70 é deficiência intelectual. Quando o médico diz que o paciente tem deficiência intelectual, essa pessoa não pode viver sozinho, ele é dependente e ele pode se expor a fatores que ponham em risco a sua vida. Então, quando você diz que o paciente tem deficiência intelectual, ele vai precisar de suporte, ele tem direito a benefícios, não paga imposto, tem direito a transporte. Coloca o CID no laudo dizendo o que tem. Então, qualquer médico tem que estar habilitado a diagnosticar e ver. Tem deficiência intelectual. Aí é a mesma coisa do TEA. O importante é saber a causa. Aí ele vai para a gente identificar que também cerca de 30% é genética e o restante é multifatorial. Não, mas é isso que a minha pergunta foi. Eles podem estar como é que eu posso dizer? Porque parece assim. Hoje, por exemplo, tive um pai aqui. A criança está dentro do espectro autista, tem TDAH e está investigando o TOD. Então, uma pode puxar a outra, é isso que eu quero saber? Não. São coisas. O TOD, tudo isso tem critérios para diagnóstico. É tudo regulamentado pela DSM-5. Então, veja Mas só. Desculpa interromper. Há uma predisposição genética para ter os três ao mesmo tempo, por exemplo? Não, é isso que eu quero saber. Pode ter, mas geralmente o TDAH, veja só, a deficiência intelectual com o TEA é muito comum. A gente é DI mais TEA. Por exemplo, a principal causa de menino com deficiência intelectual e TEA juntos é a síndrome do X frágil, que tem uma prevalência de 1 em 1000, é muito frequente. Então, é típico, é um menino que não aprende, porque é uma mutação, ele tem uma causa genética, 100% genético. Ele tem uma mutação do gene FMR1, que fica no cromossomo X. Esse gene codifica uma proteína que é importante para a memória e aprendizado novo. Se essa proteína não funcionar, ele não vai aprender o novo e não vai ter memória. Então, ele vai evoluir sem aprender, com a inteligência comprometida. E junto o TEA. Esse TEA dele não é por fator ambiental, é por causa genética. Agora, o TOD é o transtorno de hiperatividade e atenção. Muitas vezes, a criança com TEA pode ser hiperativo, mas a gente se refere mais ao TDAH para uma criança que tem a cognição, que é a inteligência normal. E só é hiperativo. O TDAH puro, Milva, Entendi. A gente usa mais para uma criança que não tem deficiência intelectual, que não tem autismo e é hiperativo e tem dificuldade de atenção. E o TOD também é a mesma. Agora, eu posso ter uma criança com autismo e ter hiperatividade, e aí ele vai ter deficiência, ele não vai entender mesmo, nem vai fixar. Aí eu posso ter. Mas o TDAH puro eu reservo mais para uma criança sem deficiência, sem TEA e que tenha a hiperatividade e dificuldade de atenção. Ok. Mas aí uma outra pergunta que eu vou voltar lá, que eu tenho certeza que todo mundo quer saber. O que o senhor acha que pode estar acontecendo geneticamente, multifatorialmente, que está ocasionando esse crescimento, como o senhor mesmo chamou de uma epidemia, né, de TEA? O que o senhor pensa a respeito disso? O senhor como médico? Olha só, então, como eu falei, 30% do TEA é de causa genética. A criança já nasce, o ambiente não interfere e esta prevalência não se altera ao longo das últimas décadas. Ela é a mesma incidência. Eu tenho a síndrome do X frágil, a síndrome de Smith-Magenis, a síndrome de Williams, são várias síndromes genéticas que cursam com TEA. Então, a incidência agora, a multifatorial, que é 70% dos casos de TEA, a criança é geneticamente normal, isso é importante, ele não tem alteração. Ele não nasceu TEA. Durante o desenvolvimento dele, algum fator ambiental interferiu e causou TEA. Então, eu já fiz revisões da literatura, quais são esses fatores ambientais que podem causar TEA. A maioria dos estudos
procuram avaliar causas perinatais ou natais, quer dizer, que ocorrem durante a O gravidez, por parto, ou exemplo. durante o parto. DHEG, que é doença hipertensiva específica da gravidez, seria eclâmpsia Eclâmpsia, ou né? pré-eclâmpsia. Tem sido atribuído uso de medicamentos pela mãe, uso de álcool na gestação. Então, o uso de Álcool anticonvulsivos, também, doutor? álcool. Até que Olha só, se você quiser falar sobre isso, você vai chamar síndrome alcoólica fetal. fetal, já estudei isso. Antigamente se achava que só o homem era bebum, que só o homem bebia muito. Hoje em dia a mulher já está. Para, né? E há estatísticas que apontam que a principal causa de deficiência intelectual hoje nos países ricos é a síndrome alcoólica fetal, por conta da ingesta de álcool pela mãe durante a gravidez. Durante a gravidez. Durante a gravidez. Síndrome alcoólica fetal. Eu tenho muitos pacientes. Nossa. Essa síndrome ela é baseada, tudo em medicina. Essas síndromes ela tem uns critérios. Eu tenho que ter isso, isso e isso. Fechou na síndrome. Por exemplo, a síndrome alcoólica fetal é a mãe ingeriu álcool durante a gravidez, a criança tem um comprometimento neurológico, pode ser deficiência ou microcefalia, ela tem déficit de crescimento e ela tem um padrão facial que é típico. Por exemplo, de longe, quando o paciente chega, a gente olha e diz, a mãe bebeu. E quando você fala de bebê, pode ser uma cerveja, pode Pois ser... aí... É isso que a gente... Pois é, amigo, se a gente for entrar nessa área, quando a gente bebe álcool, o álcool ele é metabolizado logo pela aldeído, álcool desidrogenase, e forma os aldeídos. O aldeído é que causa a embriaguez. O nome correto de embriaguez médica chama-se binge drinking. Binge drink é quando o nível de álcool passou mais de 0,8 gramas por litro de sangue. Então, significa o famoso porre. Quando a mãe... Então, o que acontece? Uma mãe bebeu só um pouquinho, o bebê nasceu afetado. Outra bebeu muito e o bebê nasceu normal. Não há uma relação entre quantidade de álcool ingerida e efeito Mas há um perigo letal. com a palavra álcool. E eu vou ter que passar para uma outra pergunta antes que acabe, porque é importantíssimo. Porque aí o seguinte, do álcool... Então, é importante, por exemplo, se a mãe teve binge drink, porque a alcoolemia da mãe é igual à do feto. Nossa. Então, se a mãe, mesmíssima, se a mãe ficou bêbada, o bebê, ficou só também... que o cérebro do bebê é imaturo, ele vai ser lesado. Nossa. Entendeu? Mas aí... Então, O que o senhor pensa, por exemplo, eu outro dia sim, li a gente uma... está falando do Duteia. Né? Isso, eu li uma reportagem, eu trouxe para cá, falando sobre a influência das telas, por exemplo, no TDAH, né? A gente sabe que a criança, até os 2 anos, ela é uma esponja. O senhor comentou comigo uma coisa também muito interessante, que não sei se tem ligação ou não tem, mas que essa última geração é a geração que não conseguiu superar os pais a nível de QI, pelo contrário. Houve, né, um retrocesso, eles têm o QI mais baixo do que os pais. E aí eu quero que o senhor me diga, telas. Qual o perigo delas, o que elas podem fazer, como o senhor pensa, as pesquisas pensam o que a respeito disso? Então, excelente pergunta, excelente tema para a gente discutir. Como eu falei, os estudos que tentam avaliar a etiologia do TEA ambiental ou multifatorial são mais direcionados a fatores perinatais. Qual é a característica toda? São inconclusivos. Eles não dizem. A hipertensão materna causa TEA, a mãe bebeu álcool causa... Não há evidência científica, há suspeita. E o que aconteceu? Aí a pergunta é, por que esse aumento tão grande? Eu observei uma explosão de TEA após a pandemia, que as crianças ficavam em casa em imersão. Então, hoje, a ciência sabe, assim, não há uma comprovação de que tela causa TEA. Isso ainda não está, porque medicina precisa ter, chama medicina, né? Baseada em evidência. Isso não tem. O que a gente tem hoje? A tela é extremamente nociva para a criança. Pelo menos até 5, 6 anos de vida, ela deveria ficar zero absoluto de tela. Eu brinco assim, que eu falo exageradamente, que nunca ela deveria ter visto uma televisão, ou um celular, ou um tablet, mesmo desligado.
Então, se prova, porque veja só, como você falou, o bebê de 2 anos é a esponja, significa o quê? O maior período do desenvolvimento neuropsicológico, que a gente chama DNPM, é exatamente no primeiro ano de vida. O segundo, de maior aprendizado, é de 1 para 2. Então, os 2 primeiros anos de vida, a Vitais, né? criança aprende uma quantidade de informações enormes que equivale, talvez, o cérebro dele cresce equivalente a 70% do crescimento cerebral. Isso significa aprendizado. Então, a criança, para viver esta fase, a mais importante das nossas vidas, a gente, quem tiver filho, observe isso, a gente tem que estar vivendo o mundo, a criança tem que estar engatinhando, andando e explorando o mundo. Isso dá um material para moldar o seu desenvolvimento. Quando ele fica em tela, o conteúdo da tela passa a ser o conteúdo para ele moldar. E é totalmente inadequado. Eu tenho criança, por exemplo, que não fala, tem ausência de linguagem. E tem TEA, fica só repetindo estereotipias. Ele vive no mundo ele não fala, mas ele repete os diálogos da Peppa. Por quê? Então, assim, tá, ele faz tipo ecolalia, ele não sabe, não faz o processamento. Por exemplo, então a criança, você observa, tem criança que vai no consultório, observa, ele não está ali. Quando uma criança com TEA, é como se ele estivesse no mundo dele, no mundo das telas. Quando a gente faz assim, tenta Chamar trazê-lo para o para nosso mundo, gente. aí ele já, se tiver alguma coisa, ele já pega e faz. O que é estereotipia? É um link para ele entrar no mundo dele e excluir o nosso. Então, a terapia visa sair do mundo dele, evitar a estereotipia e trazê-lo para o nosso mundo. Então, o que eu acho? Todo mundo fala, tela não há comprovação, mas tem vários estudos já mostrando que a tela diminui a cognição, diminui a inteligência. Isso está fechado, diminui. Aí o que eu observo, Milva? Quando a criança vai para a tela até 2 anos e meio, ele pode fazer TEA. Se ele vai depois de 2 anos e meio, ele vai fazer TDAH, TOD e outros distúrbios comportamentais. Certo? De qualquer maneira, ele vai gradativamente diminuindo o seu QI. Então, se era uma criança que tinha um potencial de ter um QI de 120, vai ficar com QI de 100, de 95, porque a tela diminuiu. Então, assim, a gente está vendo hoje, a tela é extremamente. Só para ter uma ideia, outra coisa, outra constatação que está se vendo hoje, o número de jovens hoje que estão entrando na universidade, uma grande percentual é drogadita. Por quê? A tela significa o quê? A criança, o que mais Dopamina, fascina né? os seres humanos é o poder. A tela, ele fica lá, ele dá ordem e é cumprido. Libera dopamina cerebral. Ele se vicia na dopamina, não na tela em si. Quando ele fica adulto, jovem, a tela não libera mais tanta dopamina. O que libera dopamina em altas doses? Cocaína. E álcool E também, álcool. doutor? Então Porque ele vai todo ser mundo hoje bebe drogadito, tanto. vai ser. É impressionante. Eu fiz um estudo lá aqui em 3 universidades do Rio sobre o consumo de álcool com estudantes de medicina. Nossa, eu Uma vejo coisa ela, é uma absurda. coisa E eu fiz um estudo lá notória. numas maternidades no Rio sobre o consumo de álcool pelas mães. Deu superior a 40%. É um Uau. absurdo. A mãe, mais de 40% consomem álcool, mesmo sabendo que engravidou, entendeu? Que está grávida. Talvez todas estejam aí, né, coitadas, também passando por um problema que é essa necessidade de Impressionante suprir a dopamina que é liberada aqui nesse porque negocinho aqui, a né? tela é um vício, igual a cocaína. A criança, eu vejo crianças no consultório que se você tirar o celular, ele quebra seu consultório, mas detona tudo. Você dá o celular, ele fica pianinho, fica bem calminho, tranquilo. Porque ele está viciado. E aí ele não quer contato com a gente. Às vezes eu digo, ele veio aqui, ficou no celular, ele não sabe que esteve aqui na consulta. E às Precisamos de vezes é um mais um episódio pré-adolescente. pré-adolescente para falar sobre Isso é um isso, né? absurdo, assim. Hoje você vê, às vezes eu estou em um restaurante e eu vejo um casal jovem, cada um no celular. Eu tenho vontade de ir lá tirar o celular deles.
e falar para eles, Talvez a diminuição disso seja também parte do da tratamento tela. mesmo. É. Eu atendi há pouco tempo dois adolescentes, uma adolescente que tinha um irmão, ele tinha 16, o irmão 14. Aí eu perguntei sobre o irmão, ele disse, faz 4 meses que a gente não se fala. Eu disse, moram juntos no mesmo, um no quarto. O que foi? O que houve? Vocês brigaram? Não, a gente só se fala pelo WhatsApp. Morando no mesmo apartamento. É, Então, a tela promove. Primeiro, a criança, para crescer, precisa de estimular as articulações, precisa de atividade física. Quando ele está na tela, não tem. Ele está parado, o que é totalmente ruim para uma criança. E ele está usando aquele conteúdo da tela para moldar o seu desenvolvimento. Tudo isso produz muitos malefícios para como, uma por criança. exemplo, não ser uma pessoa com TDAH com aquela quantidade de informações que a gente não fixa. É tudo. É uma coisa que adoece, né, doutor? Eu tenho 45 minutos, a gente vai ter que fazer um outro episódio só para falar disso, porque merece, né? Estarei à sua disposição e será um prazer muito grande. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes ou aqueles que vão nos ver, os telespectadores, as pessoas, sei lá como é que a gente chama, porque é uma tela também, né? Então é telespectadores mesmo. Da tela. Para quem está do outro lado da tela, o Mário mais Certo. atual me esclareceu aqui. Deixa uma mensagem para as pessoas e a gente vai programar um outro episódio, porque eu acho que vale a pena a gente falar só sobre esses danos, né? Olha, pessoal, foi um prazer. Queria agradecer a Milva e o Mário e o Rodrigo A FEBEX, e a FEBEX, FEBEX Sim. por esta participação. E a mensagem que eu queria deixar é: se você tem um filho com uma doença rara ou com PCD, você precisa ser guerreiro, os pais precisam ser guerreiro, mas procurem saber seus direitos. Pelo plano do governo, vocês têm muitos direitos que não lhes são dados. Eu sei, então procurar associações, procurar instituições que recebam, que acolham vocês e vocês lutem. A outra mensagem que eu queria deixar é: quem tem filho até 5, 6 anos, pela norma atual, é até 2 anos e meio. Eu e muita gente sugere que até 5, 6 anos, zero absoluto de tela para os seus filhos. Procura se envolver com seus filhos em atividades que você e os pais participam, outras pessoas, que incentive a socialização das crianças e tire-os da tela. Então, a tela só vai trazer malefícios para seus filhos. É essa a minha mensagem final. Muito obrigada, doutor Isaías. E para vocês que ficaram aí, você que ficou conosco até agora, Conexões Famílias Atípicas também é ciência, também é preocupação com os direitos, né, dos PCDs. E também façam aí uma campanha para que tenham mais geneticistas. Vamos lá, gente, vamos estudar genética. Genética é importante. Olha que aula que o doutor nos deu aqui. Quanta coisa boa a gente pode tirar disso. Que eu quero agradecer, foi um privilégio. E você que está curtindo todo esse conteúdo elaborado com todo carinho e cuidado para vocês, vai lá, entra lá no YouTube e ativa as notificações no Spotify. Você compartilha, passa para as pessoas para que a gente tenha informações a cada dia melhores, né? Informações como essa que o doutor Isaías trouxe aqui de tamanha propriedade. Muito obrigada, doutor Isaías. Muito obrigada a toda a equipe da FEBEX. Muito obrigada ao Mário, ao Rodrigo. E a você que ficou conosco até agora e até o próximo, ok? Pronto, Show. doutor. Você fala muito bem.